Graça e paz, amados. Estou aqui para compartilhar mais uma vez um testemunho que aconteceu no final do ano passado e só hoje, né, eu consegui vir aqui e trazer esse testemunho para vocês. E eu quero compartilhar um versículo, né, que está na palavra do Senhor em Efésios 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu sou uma pessoa que sempre oro, né, e peço para o Senhor para que Ele possa revelar os planos dele para minha vida, para minha casa, para minha família e também quais são os planos que Satanás tem tramado, né, contra a minha casa. E o Senhor, Ele sempre me revela, né, seja através de sonhos, seja através da palavra dele, seja através de alguma outra pessoa que traz, né, uma direção para mim. Então, o Senhor, Ele sempre está comunicando conosco, né? Se nós estivermos atentos e sensíveis à voz do Senhor, nós sempre vamos entender os sinais que Ele está nos dando. E eu quero compartilhar o seguinte: no ano passado eu abri a minha casa no final do ano para alguns encontros com algumas americanas, né? Pra gente orar, compartilhar da palavra, ter um tempo de mesa. E foi muito abençoado nossos encontros. E num desses encontros veio uma americana e ela compartilhou, né, que já tinha passado por muitos processos de cura, de libertação, que ela já tinha tido, né, alguns contatos com algumas bruxas daqui, enfim. E no final dessa reunião nós oramos com ela e foi bênção, né? E depois eu mantive um contato com ela um tempo depois. E depois dessa reunião, acho que eu acredito que umas 2 ou 3 semanas depois, eu estava na minha casa e aqui onde eu moro, né, não tem muro, não tem cerca, não tem nada. E é um terreno com muitas árvores, né, e é aberto, na frente, atrás, dos lados, né. E algumas pessoas, elas passam de vez em quando na porta da minha casa, na frente, né, da nossa casa, porque tem uma estradinha. E eu estava na cozinha, né, ouvindo um louvor e lavando a louça, né, arrumando a cozinha. E eu estava esperando uma amiga chegar para orar com ela, por volta das 10 horas da manhã. E eu estava ali no meu tempo, né, de arrumar a casa, louvando ao Senhor. E eu vi uma pessoa passando do lado da janela da minha cozinha. Só que esse lugar onde essa mulher passou, por mais que a minha casa seja aberta, não é normal as pessoas passarem por esse caminho, né? Porque tem o caminho da frente, na porta da minha casa, e raramente, assim, eu nunca vi ninguém passar no fundo da minha casa, né? Porque tem muitas árvores e as pessoas não passam por ali, elas passam na frente. E aquilo eu vi ela passando e eu, na hora, olhei e larguei a louça que eu estava lavando, vim para a porta da frente, abri a porta da frente e na hora que eu abri a porta da frente, eu ouvi essa palavra, witch. E essa palavra em inglês significa, em português significa bruxa. E eu achei aquilo estranho, olhei para frente, né? Olhei para o lado, para o outro. Quando eu olhei para um lado, eu vi essa mulher. E era uma mulher que normal, ela estava com uma vestimenta normal, só que ela tinha como se fosse um lenço na cabeça, ela estava com uma bolsa. E eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, mas eu vi que ela tava uma pessoa assim, meia, sabe, desconectada. Ela me olhou, fingiu que não me viu, continuou parada naquele lugar. Coisas de segundo, ela continuou andando e seguiu pra fora, né, do terreno da minha casa. E ok, eu voltei pra casa, recebi minha amiga, orei com ela, continuei fazendo as minhas coisas. Quando foi de noite, eu esqueci disso. Quando foi de noite, antes de dormir, o Espírito Santo me lembrou. Ele falou assim, a mulher que passou na sua casa. E eu falei com meu marido, falei, nossa, aconteceu uma coisa estranha hoje. Contei pra ele. E aí eu falei, vamos olhar na câmera, né? Porque aqui em casa a gente tem câmera na frente, e uma na garagem e outra, né, no backyard pra ver o fundo da nossa casa. E aí ele disse, tá bom, vamos olhar. E quando ele ligou a câmera, né, ele viu essa mulher passando. E eu falei, mas que estranho. Será que ela veio, né,
de uma rua de trás, passando só entre, né, a nossa casa para ir embora. E aí a gente a gente conseguiu capturar ela chegando de um outro lado da minha casa. Então, era como se alguém estivesse deixando ela na esquina da minha casa. E na esquina da minha casa tem uma árvore enorme. E ela parava, a gente viu isso na câmera, ela parava na frente dessa árvore, olhava para o rumo da rua e ela falava algumas coisas. Dava para ver ela falando algumas coisas e ela fazia mais ou menos assim com o corpo para frente, inclinava para frente e ela jogava alguma coisa da mão dela no chão. E aí a gente foi seguindo a câmera e o meu marido cronometrou o tempo. Ela ficou menos de 1 minuto. Ela veio com uma intenção. Ela deu a volta em toda a minha casa. E aí depois a gente foi vendo nas câmeras, né? A gente viu ela na frente dessa árvore, depois ela passou na frente da minha casa. E na câmera mostra, quando ela tá passando na porta da minha casa, ela inclina de novo o corpo para frente e faz algo com as mãos, como se ela tivesse um pó, alguma coisa jogando. E ela dá a volta, né, em toda a minha casa e sai no rumo onde eu vi ela pela janela da minha cozinha. E ela para de novo aonde eu tinha visto ela, né, num lugar estratégico, e faz a mesma coisa com o corpo. Nós não conseguimos ver se ela fez algo atrás, porque a câmera não conseguiu gravar, ela não estava com um chip de memória. E nós percebemos que todas as vezes que ela parava ou ela se inclinava, ela falava alguma coisa. E aquilo foi muito intrigante. Na mesma hora que a gente estava assistindo aquele vídeo, na hora o Espírito Santo de Deus me falou: ela foi enviada, ela é uma bruxa, ela foi enviada para fazer um feitiço. E eu lembro que era muito tarde já da noite, né, quando a gente assistiu esse vídeo, por volta das 11 horas, estava muito frio. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou: vai e ore ao redor da sua casa, desfazendo todo o feitiço, todo o encantamento, que ela veio, né, com essa intenção de fazer. Na mesma hora, né, eu pus minha botinha de frio, que estava muito gelado, coloquei meu casaco, meu marido ficou em casa, dentro da casa, né, com as crianças que já estavam dormindo, e eu fui para fora. E na hora que eu abri a porta, né, o Senhor começou a ministrar ao meu coração o que eu precisava falar. Então eu comecei a orar: em nome de Jesus, eu repreendo todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo ocultismo, enfim, e fui orando e fui dando uma volta na casa, né? Se eu não me engano, eu dei 2 ou 3 voltas orando, né? Orando em línguas, repreendendo toda ação maligna, dando ordem mesmo no mundo espiritual, que Satanás não tinha acesso, não tinha poder, que todo encantamento, né? E toda bruxaria que foi enviada contra a minha casa, contra a minha família, não tinha poder, não tinha acesso, né, e não tinha permissão de permanecer, né, dentro do meu terreno e nem contra a minha casa e contra a minha família. Durante esse tempo que eu fiz essa oração, né, ao redor da minha casa, o meu filho pequeno, menor, ele acordou do nada, né, super assustado, chorando, gritando, e o meu marido estava com ele, né? Então, na hora que eu terminei, eu entrei e quando eu já cheguei, assim, foi um ataque, né, sobre a vida do Pedro, eu creio, porque eu creio que as crianças são muito sensíveis ao mundo espiritual, mas na hora que eu já entrei dentro da casa, ele já estava bem, já tinha voltado a dormir, foi meio um ataque, né, no sono dele. E eu sentia um peso, sabe? Eu sentia um peso quando eu tava do lado de fora. E foi muito assim, aquela noite foi muito impactante pra mim, sabe? O Senhor ministrando ao meu coração, né? Sobre a revelação daquilo que pra eu não me preocupar, né? Pra eu me sentir segura, porque o Senhor, ele age a favor, né, da minha casa, da minha família, ele nos protege e ele revela, assim, os planos que o inimigo tem contra, né, nós, para que nós possamos nos posicionar em oração. Então, o que eu quero compartilhar aqui é que muitas vezes o Senhor, ele revela os planos dele, e glória a Deus por isso, mas ele revela também os planos de Satanás. Mas o que a gente faz com essa revelação? Muitas vezes a gente recebe a revelação, mas a gente fica calado, a gente não se posiciona em oração, a gente não se posiciona em jejum, a gente não se posiciona, né, lendo a palavra, declarando a palavra, fazendo a nossa parte, né? Então eu né, trago uma atenção aqui em especial, porque o Senhor, ele vai sempre revelar se a gente pedir, mas existe uma diferença entre fazer algo com aquela revelação ou só receber a revelação e deixar por isso mesmo, né? Então,
Foi muito poderoso. Depois daqueles dias, né, aconteceram várias situações dentro da nossa casa, com alguns relacionamentos, dentro da nossa igreja. Eu percebi vários ataques, né, do inimigo tentando nos tirar, né, da presença do Senhor, mas louvado e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque nós permanecemos firmes, né, nós prevalecemos contra todo esse ataque e Satanás mais uma vez foi destruído, mais uma vez todos os planos, né, e tudo aquilo que ele estava tramando contra a nossa casa foi frustrado mais uma vez, mais um testemunho de tantos outros, né, que o Senhor trouxe livramento, que o Senhor mostrou, que o Senhor deu visão. Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é um Deus que nos protege, Ele é um Deus que vai à nossa frente, Ele é um Deus que traz luz a tudo aquilo que tá oculto, tudo aquilo que tá escondido. Ele é um Deus que levanta anjos, né, envia anjos ao nosso favor para guerrear, né, a favor de nós. Então eu quero, né, orar agora por cada um que tá ouvindo esse testemunho, né, para que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar a nos posicionar com aquilo que Ele tem nos mostrado, com aquilo que Ele tem nos revelado, né. Esse é o desejo do meu coração. Muitas vezes nós pedimos, né, Senhor, nos mostra, mas o que nós fazemos com isso? Nada, né? Muitas vezes nós não fazemos nada. Então a minha oração é para que em nome de Jesus, em primeiro lugar, Pai, que o Senhor venha nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos blindando, Senhor, nos escondendo debaixo das Tuas asas. Senhor, eu clamo, Pai, para que nenhum encantamento, nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, Pai, nada, nenhum levante das trevas tem o poder de nos alcançar, de atingir a nossa casa, a nossa família. Nenhuma praga tem poder de entrar dentro da nossa casa e da nossa família, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor libere anjos e anjos de guerra, Senhor, anjos ministradores, anjos que operam, Senhor, para o Teu reino, a favor de nós, Pai, para guerrear por nós, em nome de Jesus. Senhor, eu também clamo, Deus, para que o Senhor nos dê as estratégias, para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Pai, para agirmos e reagirmos, Pai, contra tudo aquilo que se levanta contra nós. Espírito Santo de Deus nos guia, nos dá instruções, Pai, nos dá as estratégias celestiais daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos nos posicionar. Nós Te louvamos, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque nada é maior do que o Senhor, nada pode ser, Pai, maior do que o Senhor. Nós Te louvamos por isso e nós Te agradecemos. Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos revelando todos os Teus planos, que eles se cumpram sobre as nossas vidas, mas também, Senhor, que todos os planos de Satanás, tudo aquilo que o inimigo trama contra as nossas vidas, que o Senhor continue nos mostrando, para que em posicionamento de oração, de jejum, de palavra, de devocional, de tempo com o Senhor, nós possamos, Senhor, repreender e ordenar que todo esse levante seja destruído através do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te blinde e te proteja. Em nome de Jesus.